Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar de OP, arte? OP vem de optical. OP, arte. Arte, ótica. Pois bem, foi um movimento artístico que começou nos anos 60 e que se utilizou de recursos visuais como a ilusão de ótica e o contraste das cores para dar ao espectador a impressão de movimento. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho e criar com a OP Art. Para o nosso exercício de OP Art de hoje, eu separei moldes redondos, como um copo, uma tampinha de garrafa, de tamanhos diferentes. Vamos precisar também de um lápis para fazer os moldes e canetinhas coloridas, ou lápis de cor, só 2 cores, tá? Pode ser vermelho ou azul, vermelho e preto, vocês que vão escolher. Para o trabalho nosso agora, dessas 2 cores, eu vou utilizar o preto e o branco do papel mesmo, para ficar mais fácil. Mas vocês podem se aventurar com 2 cores diferentes das minhas. Bom, uma folha de caderno pequena. Nessa folha nós vamos riscar os círculos, aproveitando aqueles moldes que eu falei para vocês. Quem tiver compasso e quiser usar, fique à vontade. Para o meu desenho, meu trabalho de OP Art, eu resolvi colocar 2 círculos grandes, com uma certa distância entre eles, e 2 círculos pequenos. Pronto. 2 grandes e 2 pequenos. Mas a quantidade vai depender do tamanho da folha do papel. Se for uma folha grande, vocês podem encher de círculos, certo? Bom, como eu falei para vocês, vou usar o preto e o branco. Peguei a canetinha preta. E agora, para pintar, nós temos uma regra. E a regra é o seguinte: primeiro nós vamos pintar a parte externa, o espaço externo dos círculos, a folha todinha. E a regra é assim: se eu pintar uma coluna de preto, a outra eu pulo. Tá complicado? Eu vou mostrar para vocês. A primeira coluna é branca. A segunda coluna eu vou pintar de preto. Por isso que eu pedi a folha de caderno, porque já tá toda riscadinha. Tá vendo? Só que eu vou pintar de preto até encontrar o limite do círculo que eu risquei antes. Os círculos não vão ser pintados, tá vendo? Quando encostou no limite do círculo, eu paro e continuo abaixo. Nós vamos preservar os círculos. Como vocês já podem ver, a primeira coluna ficou branca, do papel mesmo, e a segunda coluna eu pintei de preto, mas respeitando o círculo. Certo? Vamos fazer a outra então. Agora eu vou pular de novo para ter uma coluna branca e vou pintar de preto. Pintei até o limite do círculo. E agora na parte de baixo, continuando a coluna preta. Tá dando para entender? Ou tá complicado? Vou fazer mais um aqui. Pulo. E pinto de preto de novo, respeitando o limite do círculo. E continuo embaixo. Então, as regras são essas. Uma coluna branca, outra preta. Uma coluna branca, outra preta. Agora tá mais fácil de entender, né? Pulo. Vai ser assim até o final. E continuo. Vamos lá. Pronto.
Compreenderam agora? O espaço externo ficou todo pintado respeitando a regra de pular e os limites dos círculos. Agora nós vamos passar para os círculos. Vamos fazer o colorido dos círculos e tem também uma regra, que é a regra inversa do lado de fora. Vamos continuar usando o preto, só que agora nós vamos inverter a ordem por dentro do círculo. Então, se uma coluna era branca, quando ela encostar no círculo, ela vai ficar sendo pintada de preto. Vamos lá. Vocês vão entender tudo direitinho. Parece complicado, mas não é. Precisa de muita atenção. Vejam. A ordem é trocada no colorido de dentro do círculo. Viu? E agora vamos continuar com a mesma regra. Pulando. Se um é pintado de preto, o outro vai ser branco. O que vier a seguir vai ser preto. É só inverter a ordem do colorido. Percebam a diferença. Começou com preto, dentro vai ser branco. Começou com branco, por dentro do círculo vai ser preto. Na verdade, não é difícil. Depois que você pega o jeito, você faz até de olhos fechados. Brincadeirinha, mas de olhos fechados não, que vai sair tudo errado. Mas é simples. Precisa de atenção. Vou mostrar para vocês esse círculo todo pintado. Vocês vão perceber que a gente já começa a ter um efeito visual. Essa regra invertida de colorido nós vamos fazer em todos os círculos. Pronto! Aqui está a minha op art. Muito simples de fazer e com um efeito muito legal, porque parece que os círculos estão pulando para fora da folha de papel. Esse é o efeito visual. Vocês podem utilizar outras cores, como branco e vermelho, azul e branco, ou podem esquecer o branco, fazer vermelho e preto, enfim, vocês vão inventar aí. É só ter paciência e capricho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todo mundo.